Olá, irmãos. A graça e a paz. Novamente aqui para mais um Pão da Vinha. E esse assunto é um dos assuntos talvez mais profundos e, como é que eu vou dizer, delicados e com potencial emocional mais forte. E eu falei ontem sobre o rei Davi, que é um herói, uma pessoa escolhida por Deus, com coração para Deus, mas que fracassou tremendamente numa das coisas mais básicas da nossa existência humana: relacionamentos. E há princípios para nós investirmos e cultivarmos e trabalharmos relacionamentos para que nós possamos colher aquilo que Deus tem para nós através deles, que é realização, alegria e, por que não, qualidade de vida também. E você vai perceber que Davi fracassa nos seus relacionamentos todos. E hoje eu gostaria de focar mais especificamente no relacionamento com os filhos. De certa forma, aqueles que são líderes, você pode em algum momento trazer isso também para discipulado, para relacionamento na liderança. Quanto mais próximas as pessoas forem de nós, maior o potencial de alegria ou de frustração, de tristeza, de dor. E muita gente às vezes não tem percepção para fazer leitura do porquê que as pessoas nos deixam. Por que que as igrejas dividem? Por que que as pessoas se cansam da gente? E por que será que existe traição? Será que o problema é só de quem errou? Normalmente a culpa fica, a pecha de traidor, de ingrato, de Judas, fica em quem saiu. Mas é interessante que nós vamos perceber que quem semeou, quem cultivou, quem permitiu, quem estimulou as pessoas nos deixarem, as traições, o abandono, ou todas essas coisas, fomos muitas vezes nós próprios com a nossa atitude. E aqui no capítulo 13 de 2 Samuel, verso 1, começa a história de Absalão, e é onde eu quero focar com você hoje. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Então, primeira coisa, Davi tem várias esposas, e esse Aminon, que é filho de uma das mulheres, se apaixona, na verdade, você vai ver que isso aqui foi um desejo sexual, um apetite maluco, pela própria irmã por parte de pai. Algo assim, impensável, impraticável, não vai acontecer casamento. E esse maluco cria lá uma circunstância, você leu todo o capítulo, e ele estupra a irmã, força a irmã, a própria irmã, comete incesto. E aí, depois disso, ele tem nojo dela. Muito bem. Quem é irmão dessa moça, Tamar? Absalão. E você vai perceber que Davi percebe essa coisa tão grave, primeiro, só pelo fato de isso ter acontecido, já aponta para uma certa negligência do jardineiro de cuidar e de cultivar o jardim, de proteger o jardim. Mas o pior acontece que Davi não faz nada. Davi não se posiciona, Davi não chama as pessoas, Davi não olha nos olhos, Davi não dá nome aos bois, Davi tampa o sol com a peneira, Davi faz de conta que nada aconteceu. Sabe, na vida existem momentos indigestos. E esses momentos indigestos, a atitude que nós vamos ter nos momentos indigestos, serão definidores do nosso futuro. Se você tem circunstâncias difíceis, descobre que seu filho está usando droga, percebe que há coisas ali acontecendo debaixo do seu próprio nariz e é difícil conversar porque as pessoas vão reagir, as pessoas vão reagir mal, as pessoas vão ter reações truculentas e por causa disso nós fugimos, postergamos, procrastinamos, nos calamos. Você está
plantando um furacão, você está plantando uma tempestade. E Absalão, confiando aqui na justiça do pai, que é o rei, um homem sábio, ele não faz nada, não chama as pessoas, não repreende, não confronta, não dá nome, não se posiciona, não faz justiça, não julga, não lidera. E essa atitude de Davi é mais ou menos uma atitude imperial. O que é atitude imperial? De ignorar, de desistir dos outros, de fazer de conta que não tem ninguém ali que se importando. Atitude imperial é uma atitude de se tornar inalcançável, inatingível. Você simplesmente ignora e continua ignorando. Foi o que Davi fez. Ele ignora e continua ignorando. Ele simplesmente descarta, ele simplesmente deleta, ele faz de conta que não é com ele. Isso é uma atitude imperial que muitos pastores, muitos líderes, muitos pais, muitas mães, muitos patrões, muitos líderes têm. E aí a coisa vai acontecendo, Absalão toma aquilo para si, ele próprio cria uma circunstância e diante dessa circunstância ele mata o irmão. A coisa que era tempestade virou agora uma tormenta, um furacão. E Davi lamenta a morte de Aminon. Lamenta, lamenta e continua lamentando. Só isso. E não faz nada. E aí depois de um alinhamento de circunstâncias, você vai ver aqui no capítulo 14, no verso 28, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Isso já depois que Davi já tinha sido consolado sobre a morte de Aminon. Depois passam anos e Absalão volta a Jerusalém por conta de um alinhamento político ali que Joabe articula. Mas Davi faz de conta que não aconteceu nada. Davi, agora, de novo, houve um assassinato na própria casa, um irmão matou o outro. E ninguém diz nada, ninguém falou nada. Ninguém se posiciona, ninguém chuta o pau da barraca. Parece que Davi aqui tem sangue de barata. E aqui, nessa circunstância, 2 anos sem ver a face do filho. O filho vai dar um jeito ali de ir para um campo, alguma coisa que vai afetar o rei. Ele começa então a espetar para chamar a atenção. As pessoas estão chamando a atenção, às vezes, com crítica. Por que as pessoas criticam tanto a gente? Porque nós somos muito importantes para elas. Por que as pessoas ficam tão nervosas conosco e não nos esquecem? Por que as pessoas nos odeiam? Porque nós somos muito importantes. Quem te odeia demais é porque quer demais a sua companhia, ou porque deseja demais, ou precisa demais da sua atenção, ou espera demais o seu posicionamento, ou colocou expectativa em que você se posicionasse sobre certas coisas e você não se posiciona. O ódio não é de graça. Normalmente a culpa fica em quem odeia. Mas por quê que nós nos tornamos odiosos por alguém? E aqui Absalão toca fogo naquele campo, como para dizer, você não vai me dar atenção não, pai. Pai, você não vai ver que eu existo, pai. Olha aqui, ó, o que eu faço para chamar a sua atenção. Já que eu não posso ter seu colo, já que eu não posso ter a sua conversa, já que você não pode olhar nos olhos, já que você não pode me dar acesso ao seu coração, olha o que eu faço para te agredir. E ele coloca fogo naquele campo. E aí as coisas vão se tornando cada vez mais insustentáveis, ao ponto do próprio filho se rebelar contra o pai, ganha parte do apoio do exército e uma rebelião é estabelecida. E finalmente as mulheres de Davi, Absalão pega cada uma delas e no eirado ele tem sexo com as rainhas, com as esposas do rei. O que ele está dizendo com isso? Essa coisa tão horrorosa, odiosa. Tá vendo? Eu te amei tanto e você nunca me amou de volta. Tá vendo? Eu quis tanto a sua companhia e você nunca concedeu. Eu sou seu filho, eu não sou alguém ignorado, eu não sou alguém que não tem nada a ver com você, alguém que não tem seu sangue. Me dá atenção. Essa era uma forma dele dizer, sabe? Nós precisamos ter leitura, né, para entender o que as pessoas estão dizendo emocionalmente quando elas reagem, quando elas nos deixam, quando elas criticam. Por quê?
O que está por trás? E é interessante que nessa desgraça toda, finalmente Absalão morre, depois, no final da revolta, e aí Davi vai sentir. E a Bíblia diz, é o texto que nós lemos ontem, em 2 Samuel 18, então o rei, verso 33, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, morrera por ti, mas durante o tempo que o menino estava vivo, você não viveu para ele. Nunca houve tempo de qualidade, nunca houve coisa de propósito, nunca houve acesso ao coração, nunca houve conexão deliberada, pensada, planejada, com dia, com data marcada, férias, tempo, momento, participar, entrar na vida dele, investir, fazer o que alguém como jardineiro deve fazer, que é cultivar e guardar o jardim. Pelo amor de Deus, Davi. E agora chora, e é interessante que esse choro, esse pranto causou foi raiva em quem ouviu. Não causou comoção. Os companheiros de Davi que lutaram por ele falaram, mas não estou entendendo nada. Esse menino nunca representou nada para você, agora você chora amargamente a morte dele, não faz sentido. Olha aí, todo mundo que lutou por você correu risco, alguns morreram, e aí você vem chorar e esse cara que nunca valeu nada para você, sabe, pranto fora de hora, fora de momento, pranto de quem deveria ter feito e não fez, estar e não esteve, investido e não investiu, ouvido e não ouviu, amado e não amou, depois que passou o tempo, acabou. E eu vou te falar, não é o dia do velório, não é o dia do enterro, o dia de descobrir a importância das pessoas. E de novo, coincidentemente, segundo Samuel, nós estamos no final do ano, esse é tempo de ir atrás, de amar os filhos, de cuidar de quem precisa ser cuidado. E às vezes nós nos sentimos inadequados para esse tipo de relacionamento, para conversar. A maior parte das pessoas é assim. Você não é diferente, sabe? Mas às vezes é preciso passar por essa coisa indigesta, de olhar nos olhos, de conversar e de falar, escuta, o que está acontecendo? Por que as coisas estão assim? O que eu posso fazer diferente? Ou às vezes simplesmente sair, criar uma ocasião para falar o que tem que ser dito, ou ouvir o que tem que ser ouvido. A coisa aqui que Davi omite, que é primeiro ouvir, primeiro deliberadamente abrir o coração e se posicionar com agenda para isso. De dar acesso, abrir o coração, não é dar uma jejuada, dar uma orada, dar uma passeada, fazer um churrasco. Isso não resolve nada, não é churrasco. É dar acesso, é criar deliberadamente um processo que nós voltemos a ter acesso ao coração das pessoas e as pessoas tenham acesso ao nosso coração. E isso é um caminho, é uma escolha para a qual a maior parte de nós não se sente preparada. Mas sabe, você vai colher coisas boas se você fizer isso. Você vai colher conexões. Você vai desarmar a bomba. Você vai tirar a pólvora da bomba. Você vai finalmente entender por que as pessoas pensam, dizem, fazem e reagem de certa forma em relação a você. Ouve. Não estou justificando nada do que Absalão faz. Mas todas as coisas que ele fez, ele está mandando um sinal emocional para o próprio pai. E Davi foi incapaz de ouvir. Que você seja capaz de ouvir os seus filhos. Que você possa investir na vida deles. Que você possa ser presente. Que você possa amar. Que você possa fazer o que é suposto fazer enquanto vocês estão vivos e juntos e a vida dá essa oportunidade. Esse Absalão rebelde foi construído numa história de ausência, indiferença, rejeição e abandono. Foi Davi que nutriu, construiu esse Absalão. Que nós possamos entender esses princípios e viver as coisas como podemos viver hoje. Ama os seus filhos. Seja aberto aos seus filhos.
Seja vulnerável aos seus filhos. Se posicione, confronte. Isso é amor. Às vezes seu filho está pedindo confronto. Ele vai se sentir amado. Pelo menos meu pai me ama. Pelo menos meu pai está presente aqui na minha vida. Eu não recomendo isso de maneira nenhuma. Entendo o que eu vou dizer agora. Não foi uma situação normal. Mas muitos anos atrás eu ouvi uma história de um pastor numa cidade com uma grande igreja no interior de Goiás, com um grande ministério, era uma igreja com 3.000 membros. E esse pastor tinha 2 filhos, eles foram acampar, alguma coisa parecida, e houve uma briga, um tirou uma faca e cortou a jugular do irmão e matou o irmão, o filho do pastor. Isso desgraçou o ministério, a mãe enlouqueceu, o filho foi para a cadeia. Que desgraça terrível. Muito bem, eu tenho 3 rapazes, todo mundo que me conhece sabe disso. E um desses meus filhos, ele era extremamente explosivo, estupim curto, abrutalhado. Ele era franzino, mas ele voava na goela das pessoas na escola, ele reagia, qualquer coisa que fizesse ele sentir menor, ele explodia e virava assim uma tempestade. E ele começou a praticar algo muito ruim. O que ele tinha na mão, ele jogava contra o irmão que era mais próximo dele, próximo da idade dele. Isso aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E uma vez ele machucou o irmão. Eu chamei ele e falei, você nunca mais faz isso. Nisso ele tinha 13 anos. Não é idade de adolescente apanhar do pai. Tem lei para isso. Hoje em dia nós somos cerceados com certas legislações, com certas normas que são até incoerentes. E aconteceu que esse meu filho, depois de ter sido avisado, ele, um dia brincando, havia uma construção no prédio da igreja, e os meninos amigos estavam ali, e ele, na brincadeira, perdeu o jogo. Eles começaram a zombar dele, e o irmão também. Ele pegou um pedaço de caibro de uns 40 centímetros e ele jogou no irmão e machucou muito o irmão. Eu peguei esse menino, eu virei ele do avesso de bater. De novo, não recomendo isso. Não estou ensinando que isso é norma. Eu falei para ele, você não está na idade de apanhar mais, mas você nunca mais faça isso. E contei para ele a história dos 2 filhos de pastor em que um mata o outro. Eu falei, isso não vai acontecer na minha casa. Você vai ver que você tem um pai dentro de casa. Eu vou te peitar, eu vou te confrontar, eu vou te impedir de continuar nessa trilha que você está, mesmo correndo o risco de ser preso. Eu bati muito nele. E ficamos ali com a porta trancada do quarto umas 3 horas e conversamos. E depois dele chorar muito, ele falou, tá bom, pai. Ele me deu um sorriso e falou, eu entendi, o senhor está certo. E aconteceu uma coisa muito estranha depois disso. Esse se tornou o filho mais próximo de mim. Naquele momento, naquela fase da vida, se tornou o filho mais doce comigo, mais próximo, mais em que eu podia tocar o coração e ele podia tocar o meu coração. E depois, avaliando e analisando isso com um outro pastor, esse irmão disse, você demonstrou para ele que não importava as circunstâncias, você faria tudo o que fosse necessário para protegê-lo de si mesmo, de guardá-lo de si mesmo. Você foi pai. Aquilo foi amor, ele entendeu. Impressionante. Por favor, de novo, não use essa minha história para vestir em todas as situações e ser truculento, abrutalhado e bater em adolescente. Não faça isso. Uma coisa você deve fazer, seja presente e mostre com as atitudes que forem necessárias, com amor, com acessibilidade, com tempo junto, olhando nos olhos, falando ao coração, que você não vai permitir em casa que um Absalão surja. Mas não faça isso o dia que ele morrer. Não faça isso o dia que ele se rebelar. Faça isso desde que o menino está dentro da sua casa.
que é uma criança, que é um jovenzinho, que é um adolescente, chame para perto. Eu quero dizer para você, você não vai viver a experiência que Davi viveu. Receba o meu afetuoso abraço. Esse é tempo de ano novo, tempo de ir para relacionamentos, de construir relacionamentos, de resgatar relacionamentos. Deus abençoe a sua vida.